Quando minha nora levantou a taça no jantar da família e disse que eu era um velho podre escondido atrás de caridade, minha mulher não derrubou uma lágrima. Meu filho sorriu como quem já tinha comprado o caixão. Eles achavam que, depois de 30 anos calado, eu ia baixar a cabeça diante de convidados, jornalistas e sócios. Só esqueceram uma coisa: quem aprende a esperar em silêncio, também aprende a fechar todas as portas por fora. O senhor vai continuar sentado aí, Olegário? Mirella perguntou, a boca pintada de vinho, os dedos finos apertando a haste da taça. Ou vai finalmente admitir para todo mundo que construiu essa imagem de santo em cima de uma mentira? A sala do restaurante no topo do hotel, em Belém, ficou tão quieta que eu ouvi o gelo estalar no copo de um vereador sentado perto da janela. O rio lá embaixo era uma faixa escura, e a chuva batia no vidro como unha nervosa. Meu filho, Cássio, desviou o olhar. A gravata dele estava torta. Sempre ficava torta quando ele mentia. Minha mulher, Celina, pousou o guardanapo no colo com uma calma que poderia enganar qualquer pessoa que não dormisse ao lado dela havia décadas. Fala, pai Cássio disse, baixo, mas alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. A Mirella só está pedindo transparência. Mirella soltou uma risada curta. Transparência? Amor, ele não sabe o que é isso. Ele compra hospital, reforma creche, posa com criança pobre, mas dentro de casa trata todo mundo como peça de inventário. Alguns convidados fingiram olhar o cardápio. Outros pegaram o celular escondido, porque gente educada adora fingir horror enquanto grava. Eu mexi o café com a colher. Uma volta. Outra. Parei. Você ensaiou pouco, eu disse. Mirella piscou, como se eu tivesse estragado a marcação dela. Como é? Eu levantei os olhos. Para uma traição ficou amador. Meu nome é Olegário Muricy Tavares. Tenho mãos de quem aprendeu a medir madeira antes de medir pessoas. E naquela noite, eu não era o empresário que aparecia em revista local segurando cheque simbólico. Eu era só um homem velho, olhando para o próprio filho, tentando vender sua dignidade por aplauso. Eu nasci no interior do Pará, cresci entre oficina, serraria e chuva grossa, e passei a vida construindo uma rede de centros logísticos que depois virou dinheiro demais para uma família pequena demais saber respeitar. Celina, minha esposa, sempre dizia que fortuna não revela caráter, ela só tira a cortina. A cortina caiu depois da sobremesa. O jantar era para comemorar a nova ala de oncologia pediátrica que minha fundação ajudaria a entregar no Hospital Ofir Loyola. Eu tinha escolhido um salão discreto, mas Mirella insistiu em transformar tudo em vitrine. Chamou o influencer, fotógrafo, colunista social e até um deputado que só aparecia onde havia flash. Cássio disse que era bom para a imagem do grupo. Eu respondi que o hospital não precisava de tapete vermelho. Ele sorriu daquele jeito cansado, como quem tolera o avô dentro do pai. O mundo mudou, pai. Hoje quem não comunica, desaparece. Quem só comunica, também eu disse. Ele não gostou. Mirella gostou menos. Ela usava um vestido verde tão justo que parecia uma ameaça. Falava com garçons sem olhar no rosto deles. Chamava minha secretária de querida, como se estivesse lavando uma faca. E sempre que Celina tentava falar alguma coisa, Mirella tocava no braço dela e interrompia. Dona Celina, a senhora descansa. A nova geração resolve. Celina sorria. A nova geração ainda derrama molho no contrato quando fica nervosa. Eu quase ri. Quase. Cássio ficou o jantar inteiro preso entre a mãe e a mulher, mas não como filho dividido, como cúmplice esperando a senha. Eu vi quando ele recebeu uma mensagem e guardou o celular com força demais. Vi quando Mirella procurou alguém no fundo do salão. Vi quando o fotógrafo, que não estava na lista, se posicionou perto da porta com a lente pronta. Quando o garçom trouxe o bolo, Mirella bateu de leve na taça. Gente, antes do brinde, eu queria dizer uma coisinha. Celina tocou meu joelho por baixo da mesa. Não foi medo, foi aviso. Ela também tinha visto. Mirella se levantou com aquela doçura de propaganda de perfume. Hoje todo mundo está aqui para celebrar a generosidade do senhor Olegário. O homem que ajuda crianças, que financia tratamento, que posa de pai do povo. Lindo, né? Muito lindo. Mas família não vive de propaganda. Cássio abaixou a cabeça. Mirella, ele fingiu agora não. Fingiu mal. Agora sim, amor. Porque eu cansei de ver você humilhado. Ela virou para mim. Os olhos brilhavam não de raiva, de prazer. O Senhor sempre tratou seu filho como empregado. Nunca confiou nele. Nunca entregou a presidência de verdade.
Faz ele mendigar a assinatura, aprovar cada compra, cada contrato, cada passo. E sabe por quê? Porque sabe que se alguém olhar com calma para seu passado, essa família inteira desmorona. Um murmúrio correu pelo salão. Celina ergueu a sobrancelha. Que teatro cansativo, menina. Mirella inclinou a cabeça. Teatro é fingir casamento feliz quando se vive sustentando o segredo velho. Cássio levantou os olhos para mim. Foi rápido, um pedido de desculpa sem coragem. Depois ele colocou a máscara de filho ferido. Pai, talvez seja melhor você explicar. Explicar o quê? Mirella sorriu e tirou de dentro da bolsa um envelope pardo. Isso aqui. Ela jogou o envelope sobre a mesa. Ele escorregou, bateu no prato de peixe de Celina e parou diante de mim. Documentos. Mirella anunciou. Depósitos antigos. Compra de silêncio. Uma criança registrada longe daqui. Uma mulher que sumiu do mapa. E uma empresa que nasceu com dinheiro que não era seu. A palavra criança fez o salão respirar junto. O deputado parou de mastigar. O colunista social abriu os olhos como se Deus tivesse mandado pauta exclusiva. Celina olhou para o envelope, depois para mim. Seu rosto não mudou. Quem não conhecia Celina poderia achar frieza. Eu conhecia. Aquilo era concentração. Abra o legário, Mirella disse. Ou tem medo de olhar para o próprio lixo. Eu não toquei no envelope. Cássio, falei. Ele endureceu. Sim. Você leu isso? Li o suficiente. Suficiente para atrair ou suficiente para entender? Ele engoliu seco. Mirella respondeu por ele. Não manipula, velho. Isso acabou. Você não vai virar a culpa para ele. Eu virei o rosto para ela. Quando você chama alguém de velho, Mirella, tenta parecer insulto. Em você, sou a inveja. Velho, eu fiquei. Barato, não. Ela riu sem humor. Ai, que frase bonita. Guarda para a entrevista depois da queda. Não vai ter queda. Vai ter sim. Ela apontou para mim, o dedo tremendo de excitação. Hoje à noite, todo mundo vai saber que a Fundação Perfeita nasceu de uma fraude, que o grande patriarca abandonou sangue próprio, que esse casamento de vocês é uma fachada, que o Cássio foi enganado a vida inteira. Celina levantou a mão pedindo vinho ao garçom. Eu amo quando gente burra usa a palavra todo mundo. Sempre vem desastre. Mirella mordeu o lábio. Aquilo a feriu mais do que um grito. Cássio bateu a palma na mesa. Mãe, por favor. Celina olhou para ele. Você ainda me chama de mãe. Interessante. Ele empalideceu. Foi naquele segundo que eu entendi que Celina já sabia de uma parte que eu ainda só suspeitava. Minha esposa sempre foi mais silenciosa que eu, mas silêncio nela nunca significou ignorância. Significava arquivo. Mirella abriu o envelope e espalhou papéis sobre a toalha branca. Havia cópias de transferências, fotos antigas, uma certidão rasurada, recortes de jornal do Amapá, nomes sublinhados, tudo montado para parecer crime, tudo limpo demais, como uma sala de cirurgia cenográfica. Vejam, ela disse, pegando uma folha. Aqui, depósito para uma mulher chamada Irene. Aqui, compra de terreno no nome de Laranja. Aqui, uma declaração de nascimento. E aqui, a assinatura do senhor Olegário autorizando pagamentos mensais. Pagamento para calar amante, não é? Eu olhei a folha por cima. Era uma cópia ruim de uma verdade incompleta. Você pagou caro por papel velho. Paguei por verdade. Verdade não vem com marca de scanner torto. Ela deu um passo para perto. Confessa logo. Confessa que teve uma filha fora do casamento. Confessa que roubou o dinheiro do seu primeiro sócio. Confessa que o homem respeitado de Belém é só um covarde com dinheiro. Meu filho fechou os olhos. Não por vergonha dela. Por medo de mim. Pai, ele disse, facilita. Se você admitir e transferir a presidência agora, a gente controla a narrativa. A palavra agora caiu entre nós como copo quebrado. Celina pousou a taça. Ah, então chegamos ao preço. Mirella virou a cabeça depressa. Não é preço, é responsabilidade. O Cássio merece comandar o grupo. Ele não pode ficar refém de um homem que usa passado sujo para manter poder. Você quer a cadeira, Celina disse. Quero justiça. Justiça usa sapato mais discreto. Algumas pessoas riram baixinho. Mirella ouviu. O rosto dela endureceu. A senhora acha engraçado? Acha mesmo? Porque quando isso vazar, vão perguntar como a esposa perfeita ficou calada. Vão perguntar se era cúmplice ou idiota. Eu senti meu sangue subir. Devagar, como enchente. Celina apenas olhou para ela. Cuidado com a palavra que escolhe para sair da sua boca. Algumas não voltam inteiras. Cássio se levantou. Chega.
Todo mundo está nervoso. Sente, eu disse. Ele me encarou. Eu não sou mais criança. Então para de obedecer como uma. Aquilo bateu. Eu vi. Mirella entrou na frente. Não fala assim com ele. Você esmagou esse homem a vida inteira. Eu olhei para meu filho. Foi isso que eu fiz? Ele não respondeu. Responde, Cássio. O senhor nunca me deixou respirar. Eu te dei a diretoria. Com coleira. Eu te dei orçamento. Com vigilância. Eu te dei meu nome. Ele soltou uma risada amarga. Seu nome é uma parede. Ninguém vê quem está atrás. Mirella segurou o braço dele, satisfeita. Ela não queria defender o marido. Queria que ele falasse o bastante para não poder voltar atrás. O fotógrafo ergueu a câmera. Eu vi pelo reflexo da janela. Abaixa essa lente, eu disse sem olhar. Ela travou. Senhor, eu só. Abaixa. Ele abaixou. Mirella bateu palmas devagar. Olha aí. O rei mandando no salão. Que medo. Eu empurrei a cadeira para trás. O som arranhou o piso. Todos olharam. Você terminou? Ainda nem comecei. Então começa direito. Como assim? Mostra o áudio. O sorriso dela falhou. Que áudio? O que você editou ontem no apartamento do Marizal. Aquele em que minha voz parece dizer: ninguém pode saber da menina. Ficou ruim. Muito eco. Muito corte seco. Seu técnico é preguiçoso. Mirella perdeu a cor por meio segundo. Só meio. Mas foi suficiente. Cássio virou para ela. Que áudio? Ela apertou o braço dele. Ele está inventando. Estou? Eu perguntei. Celina pegou o celular e colocou sobre a mesa, tela para baixo. Olegário, não estraga tudo tão cedo. Ela ainda está bonita enquanto acha que ganhou. Uma onda de espanto atravessou a sala. Mirella olhou para Celina com ódio aberto. Vocês dois são doentes. Não, Celina disse. Doente é entrar na minha casa, beber meu vinho, chamar meu marido de criminoso e achar que eu não verifico a procedência da cobra. Cássio afastou a mão de Mirella. O que está acontecendo? Eu respondi olhando para ele. É exatamente o que você devia ter perguntado antes de sentar comigo para negociar minha queda. Ele ficou mudo. Não continuei. Não naquela hora. Deixei o silêncio trabalhar. É uma ferramenta antiga, mais afiada do que discurso. Mirella precisava preencher o vazio, e gente vaidosa sempre preenche com erro. Vocês estão blefando, ela disse. Talvez, respondi. Não tem nada. Talvez. O senhor não teria coragem de expor o próprio filho. Eu cheguei mais perto. Ela sustentou o olhar, mas o maxilar tremia. Eu tive coragem de enterrar meu irmão. Não confunda luto antigo com fraqueza nova. Foi a primeira gota do segredo real, e todo mundo sentiu. Até o deputado parou de respirar alto. Cássio franziu a testa. Seu irmão? Eu peguei o envelope, juntei os papéis e devolvi para Mirella. Guarda. Vai precisar lembrar exatamente do que trouxe. Eu vou vazar isso hoje. Vai. Ele piscou. Oque? Vai vazar. Do jeito que planejou. Para os perfis que pagou. Para o jornalista que está esperando no lobby. Para o advogado que prometeu te colocar na capa. Vaza tudo. Cássio deu um passo. Pai, não. Eu olhei para ele. Agora você pede cautela? Ele abriu a boca. Nada saiu. Mirella tentou recuperar o controle. O senhor está se fazendo de forte, mas está tremendo por dentro. Eu sorri pouco. Não, Mirella. Eu estou dando corda. O jantar não acabou. Cássio saiu 2 vezes para atender ligação. Na segunda, voltou com o rosto aceso de pânico. Já está circulando, ele sussurrou. Que surpresa, Celina disse. Mirella não segurou o sorriso. Ele apareceu rápido, cruel, infantil. Agora não dá mais para esconder. Eu limpei a boca com o guardanapo. Ótimo. Na saída, um rapaz de camisa preta se aproximou com um microfone pequeno. Senhor Olegário, o senhor quer comentar as acusações sobre fraude e filha secreta? Mirella parou atrás de mim, fingindo susto. Cássio parecia querer sumir dentro do paletó. Eu encarei a câmera. Quero. O repórter se animou. Então, amanhã. Amanhã? Sim. Hoje eu vou levar minha esposa para casa. Ela não é cenário para a fome de vocês. Celina passou o braço pelo meu, e eu estou com um salto desconfortável. Saímos sob flashes, cochichos, notificações. Chovia forte. O manobrista trouxe o carro e, antes de entrar, Mirella me alcançou no meio da cobertura. O senhor perdeu, ela disse. Baixa, sem plateia. Pode fazer pose, mas perdeu. A internet não espera a sentença. Ela mastiga a reputação viva. Eu abri a porta para Celina. Você está certa. Mirella sorriu. Finalmente. A internet mastiga a reputação viva. Por isso eu coloquei a sua na boca dela primeiro. O sorriso desapareceu. Entrei no carro.
No caminho até nossa casa em Nazaré, Celina ficou olhando a chuva riscar o vidro. Eu não falei. Ela também não. Depois de alguns minutos, tirou os brincos e deixou no console. Ela tocou no nome da menina Celina, disse. Tocou. Então não é mais só sobre empresa. Nunca foi. Celina virou para mim. Cássio sabia? Eu pensei no rosto do meu filho quando Mirella mencionou o áudio. Pensei na vergonha atrasada. Pensei no cálculo anterior. Sabia o bastante para ser culpado. Não sabia o bastante para ser o cérebro. Você ainda está tentando salvar uma parte dele. Sou pai. Defeito antigo. Ela colocou a mão sobre a minha, sem ternura exagerada, só firmeza. Ser pai não é ser tapete. Oisai. Sabe desde quando? Olhei as luzes molhadas da avenida. Desde hoje. Ela apertou minha mão. Mentira. Desde antes. Só não queria usar. Celina me conhece do jeito cruel que só o amor consegue conhecer. 4 meses antes daquela noite, eu tinha visto a primeira rachadura de verdade. Não veio em grito. Veio em imagem muda. Eu estava no meu escritório de casa, uma sala estreita com estante de mogno, ventilador antigo e cheiro de papel que Celina chamava de Museu de Teimosia. Toda terça, antes de sair para a empresa, eu revisava as câmeras internas. Hábito de quem começou carregando mercadoria em caminhão e aprendeu que confiança sem conferência é convite. Naquela manhã, o sistema mostrava 3 falhas na madrugada anterior. Cada falha durava exatamente o mesmo intervalo. Não era queda de energia. Não era oscilação. Era corte limpo. A câmera do corredor perto do cofre apagava. A da garagem congelava. A do escritório externo registrava a imagem normal, mas com o relógio travado. Quem fez aquilo não era ladrão de rua. Era alguém que conhecia a planta da casa, os horários dos funcionários e a senha secundária que quase ninguém usava. Eu não chamei Cássio. Não chamei Mirella. Não perguntei a Celina na hora, porque não queria assustar, lá antes de entender se o perigo vinha de fora ou de dentro. Liguei para Teobaldo Ibiapina. Teobaldo não parecia detetive. Parecia contador de escola pública aposentado. Usava camisa bege, falava baixo e carregava uma mochila velha. Mas foi ele quem, anos antes, encontrou uma fraude de notas fiscais dentro de uma empresa de transporte, apenas olhando a ordem dos grampos nos recibos. Ele tinha um talento irritante para enxergar onde gente esperta deixava a vaidade. Preciso que olhe minha casa, eu disse. Roubo? Ainda não sei. Família? Fiquei em silêncio. Entendi, ele disse. Família. Teobaldo veio naquela mesma tarde, fingindo ser técnico de internet. Passou pela cozinha, conversou com Dona Socorro, nossa governanta, elogiou o bolo de macaxeira, examinou roteadores, cabos, sensores, servidor local. No fim, sentou comigo no escritório e colocou um pendrive sobre a mesa. Alguém entrou com senha válida. Qual? A sua senha reserva. Impossível. Impossível é só uma palavra bonita para não gostei. Eu encostei na cadeira. Quem tem acesso? O senhor. Dona Celina. Seu filho. E, tecnicamente, quem seu filho deixou ver. Aquela frase entrou como água fria no osso. Mirella. Talvez. Mas tem mais. Não mexeram no cofre. Meseram no armário lateral. Documentos antigos. Exato. Documentos antigos. Pastas sobre os primeiros anos da empresa. Contratos de sociedade, doações privadas, acordos familiares, certidões. Coisas que não serviam para roubar dinheiro rápido, serviam para montar narrativa. Teobaldo continuou. O padrão se repetiu em outras 2 noites. Em uma delas, alguém conectou um HD externo ao computador do escritório. Você tem a identificação? Tenho o registro do dispositivo. E tem uma coincidência. Ele abriu o notebook. Uma planilha simples apareceu. Horários, IPs, logs. Teobaldo apontou. No mesmo dia, uma empresa de gerenciamento de crise em São Paulo recebeu pagamento por consultoria emergencial. Quem pagou foi uma conta vinculada à senhora Mirella. Eu fechei os olhos por um segundo. Cássio? Ele transferiu dinheiro para ela 2 dias antes. Descrição. Reembolso decoração. Decoração. Sempre gostei de eufemismos de gente culpada. Eles acham que mudam a natureza do bicho colocando coleira perfumada. Eu pedi a Teobaldo que continuasse. Sem confronto, sem alarde. Celina percebeu antes de eu contar. Naquela noite, durante o jantar, ela me viu mexer no arroz sem comer. Quem morreu? Ninguém. Então quem nos roubou? Olhei para ela. Você me assusta. Ainda bem. Economiza tempo. Contei tudo.
Ela ouviu sem interromper. Quando mencionei Mirella, apenas bebeu água. Quando mencionei Cássio, a mão dela parou no copo. Meu filho abriu a porta. Ela perguntou. Parece. Porta de casa ou da alma? As duas. Ela levantou, foi até a sala e voltou com uma caixa de madeira escura. Eu conhecia aquela caixa. Era da mãe dela. Ficava no fundo do armário, sempre trancada. Tem coisa que eu achei que nunca precisaríamos usar, ela disse. Abriu a tampa. Dentro havia cartas, fotos, uma certidão antiga, um recibo de cartório, cópias autenticadas. No fundo, um envelope com meu nome escrito à mão. Celina, antes que você faça essa cara de homem ferido, escuta. Eu guardei porque você nunca quis falar da Irene sem sangrar por dentro. Irene. O nome não saía em voz alta havia anos. Irene não foi minha amante. Não foi minha vergonha. Foi a noiva do meu irmão, Anselmo. Meu irmão mais novo, o bonito da família, o que tocava violão nos aniversários e fazia qualquer sala parecer varanda. Anselmo morreu num acidente de barco numa manhã de julho, quando eu ainda estava tentando transformar caminhões velhos em empresa. Irene estava grávida. A família dela quis desaparecer. Meu pai, homem duro e pequeno por dentro, disse que criança sem pai era problema de quem botou no mundo. Eu discuti com ele até perder a voz. No fim, paguei tudo em silêncio. Aluguel, médico, escola, comida. Não por culpa, por amor ao meu irmão. A menina nasceu com olhos de Anselmo e nome de passarinho. Aruana. Irene pediu distância. Não queria a família Tavares rondando. Não queria disputa. Não queria que minha mãe tentasse tomar a criança por remorso. Eu respeitei. Fiz depósitos através de um advogado. Comprei uma casa simples em Macapá no nome de uma associação. Depois regularizei quando ela pôde. Celina soube desde o começo. Foi ela quem mandou o primeiro enxoval. Mas anos depois, quando a empresa cresceu, um antigo sócio tentou usar a história para me acusar de desvio. Morreu sem conseguir. O papel ficou. Papéis sempre ficam. Quem não conhece dor transforma recibo em crime. Mirella achou pedaço, Celina disse. E pedaço na mão de gente má vira faca. Peguei uma foto de Aruana criança, segurando um peixe quase do tamanho dela, sorrindo sem dente. Ela não merece isso. Não merece. Por isso vamos avisar lá antes. Você acha que vai vazar? Celina me encarou. Eu acho que já começou. No dia seguinte, Teobaldo confirmou. Mirella tinha se reunido com um advogado chamado Vitor Lacerda, especialista em briga societária barulhenta. Também havia contratado uma assessoria de reputação digital. O plano era simples e sujo. Me acusar de fraude moral em público, forçar uma renúncia temporária para proteger a fundação, colocar Cássio como presidente interino, depois negociar comigo em privado a transferência de cotas e poder de assinatura. Se eu resistisse, soltariam recortes editados, documentos fora de contexto, suposto áudio e depoimentos comprados. Ela quer matar sua imagem sem precisar provar crime, Teobaldo disse. Método moderno. Método covarde. Dá no mesmo quando funciona. Ele tirou os óculos. Tem mais. O áudio que ela está preparando usa uma conversa sua com Dona Celina, gravada parcialmente dentro de casa. Senti meu estômago fechar. Dentro de casa, sim. Quem implantou? Ainda não sei. Mas o dispositivo foi ativado no dia em que seu filho veio almoçar com a esposa. Lembrei daquele domingo. Mirella elogiando a cristaleira. Cássio indo ao banheiro do corredor. Celina servindo pato no tucupi e notando que Mirella não comia jambu porque dava sensação estranha na boca. Eu tinha achado frescura. Agora parecia ensaio. Cássio entrou no escritório? Perguntei. Por 4 minutos. 4 minutos bastam para plantar um ouvido eletrônico. 4 minutos bastam para um filho atravessar uma linha que o pai levou uma vida inteira fingindo que não existia. Naquela tarde fui à empresa e observei Cássio de longe. Ele caminhava pelo andar executivo com a pressa de quem se sente herdeiro atrasado. Dava ordens demais a gente que sabia mais do que ele. Chamava pelo primeiro nome os diretores quando queria parecer próximo, pelo sobrenome quando queria parecer chefe. Entrou na minha sala sem bater. Pai, precisamos conversar sobre sucessão. Fechei o relatório. Precisamos? O mercado está perguntando. Os bancos também. O senhor não pode centralizar tudo para sempre. Qual banco perguntou? Não é assim. Não. Ele respirou pelo nariz. Banco Guajará. Amazônia Invest. Alguns fundos. Quem falou com eles? Eu tenho conversas.
conversas ou promessas. Ele ficou vermelho. O senhor sempre faz isso. Pergunto, diminui. Cássio, quando eu pergunto quem falou com você, isso não é diminuir. É descobrir se meu diretor executivo entende a diferença entre interesse e compromisso. Eu entendo perfeitamente. Então responda. Ele bateu a pasta na mesa. Mirela tem razão. O senhor nunca vai me enxergar como adulto. Aí estava ela, no meio da frase dele, como um mofo dentro da parede. Mirela quer uma empresa ou um palco. Ela quer que eu seja respeitado. Por quem? Por todo mundo. Comece por você. Ele riu sem alegria. Fácil dizer quando todo mundo já se curva para o senhor. Ninguém se curva para mim de graça. Eu paguei com madrugada e eu pago com humilhação. Qual foi a última humilhação? Ter motorista, bônus, casa em condomínio, cartão corporativo ou a sala com vista que você usa para reclamar da sombra? Ele apertou os punhos. O senhor não entende. Entendo sim. Você quer a parte bonita do peso. A placa na porta não a conta quando a ponte cai. Ele se inclinou. Eu vou assumir essa empresa. Um dia talvez. Não. Em breve. Ficamos nos olhando. Isso é ameaça? É aviso. Eu levantei devagar. Então escuta outro. Quem avisa demais normalmente já fez pouco. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei parado, sentindo o som dentro do peito. A raiva veio, mas não ficou sozinha. Veio também uma tristeza curta, seca, quase sem lágrimas. Eu tinha ensinado Cássio a andar de bicicleta na Praça Batista Campos. Tinha segurado a mochila dele no primeiro dia de aula. Tinha passado noites lendo relatórios hospitalares quando Celina quase perdeu a gravidez. Agora ele falava comigo como acionista impaciente. A paternidade tem uma crueldade que ninguém conta. Você lembra do menino enquanto enfrenta o homem. Na mesma semana, Teobaldo descobriu a segunda camada. Mirela não queria apenas a presidência para Cássio. Ela negociava por fora a venda de uma área portuária da nossa empresa para um grupo de Manaus ligado ao pai dela. Valor: 78 milhões de reais. A área valia pelo menos o dobro. A diferença desapareceria em consultorias, bônus de sucesso, intermediações. Cássio talvez achasse que estava lutando por respeito. Mirela lutava por caixa. Ela precisa que o senhor esteja fraco, Teobaldo disse, para vender barato, para vender rápido. E Cássio assinaria como presidente interino. Sabendo, Teobaldo demorou. Ele não fez pergunta suficiente para poder alegar inocência bonita. Guardei essa frase. Eu podia confrontar. Podia chamar Cássio, mostrar tudo, gritar, expulsar Mirela da minha casa, travar as contas. Seria o movimento emocional. Também seria o pior. Gente como Mirela se alimenta de reação. Se eu reagisse antes, ela mudaria a história. Sogro controlador perseguindo nora corajosa. Patriarca machista esmagando filho independente. Bilionário local usando influência para calar denúncia. O público ama uma queda com vilão claro. Ela queria me dar esse papel. Então eu dei a ela o palco, mas mandei trocar o chão. Convoquei uma reunião com Jandira Peixoto, nossa advogada criminal e societária. Jandira era pequena, de cabelo curtíssimo e olhar de quem já nasceu cansada de desculpa masculina. Ouviu tudo sem levantar a sobrancelha. No fim disse: o senhor quer evitar escândalo ou vencer escândalo? Qual a diferença? Evitar é impossível. Vencer dá trabalho. Vencer. Então vamos deixar ela publicar. Celina, sentada ao meu lado, sorriu. Rostai Deila. Jandira continuou. Antes disso, registramos em cartório a cadeia completa dos documentos verdadeiros. Pedimos perícia preventiva do áudio. Preservamos logs das câmeras. Notificamos plataformas apenas depois da publicação e entramos com medidas por difamação, falsidade documental e tentativa de extorsão. No societário, travamos qualquer ato de Cássio que envolva venda de ativo estratégico sem aprovação do conselho. No familiar, depende do quanto o senhor está disposto a sangrar. Explique. Se seu filho participou, a melhor defesa dele será dizer que foi manipulado pela esposa. Se o senhor quiser protegê-lo, vai enfraquecer o caso. Celina olhou para mim e eu encarei a mesa. E se eu não proteger, a verdade fica mais limpa. Verdade limpa também corta. Sim, mas mentira suja infecciona. Eu assinei o plano. A parte mais difícil foi ligar para a Aruana. Ela morava em Macapá, trabalhava como bióloga em projetos de conservação e nunca quis nada da minha empresa. Quando atendeu, o barulho de vento vinha ao fundo. Tio Olegário? Ela sempre me chamou de tio. Irene tinha decidido assim. Eu nunca corrigi. Aruana,
preciso te avisar uma coisa feia. Ela ficou quieta. É sobre minha mãe, sobre você, sobre seu pai, sobre o que fizemos para ajudar vocês depois que Anselmo morreu. Contei sem enfeitar. Ela ouviu até o fim. Vão dizer que sou sua filha, provavelmente, e que minha mãe foi sua amante. Sim, o silêncio dela doeu mais do que grito. Minha mãe passou a vida inteira fugindo desse tipo de nojo, ela disse. Oisai, não sabe tudo. Não. Ela respirou fundo. O que você quer de mim? Nada. Só que não seja pega de surpresa. Mentira. Todo mundo quer alguma coisa. A frase veio afiada. Merecida. Quero permissão para defender o nome da sua mãe se isso vier a público. Principalmente o seu. Ela demorou. Minha mãe guardou cartas do Anselmo. Meu peito apertou. Guardou? Guardou. E guardou uma gravação velha dele falando de você. Ele dizia que se algo acontecesse, você seria o único homem da família com coragem de desobedecer seu pai. Não consegui responder. Tio Olegário, estou ouvindo. Eu não quero aparecer em coletiva. Não quero virar personagem. Não vai. Mas se precisarem das cartas para provar que minha mãe não foi amante de ninguém, eu mando cópia. Fechei os olhos. Obrigado. Não agradece. Só acaba com quem fez isso. Celina estava na porta quando desliguei. Ela é filha do Anselmo mesmo, disse. Por quê? Tem a mesma delicadeza de facão. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. Jandira registrou documentos. Teobaldo rastreou pagamentos. Um perito chamado Marlon examinou o áudio falso antes mesmo de ele nascer completamente, porque conseguimos uma versão preliminar no notebook de um editor contratado por Mirella. O editor, um rapaz de Ananindeua que fazia cortes para podcast e propaganda de academia, aceitou com indiferença quando Jandira explicou a diferença entre freelancer inocente e participante em falsificação. Ele entregou mensagens, arquivos, instruções. Mirella tinha escrito: preciso que pareça confissão, mas sem ficar perfeito demais. Gente rica sempre fala de um jeito meio frio. Eu li essa frase 3 vezes. Ela acha que conhece gente rica, Celina disse. E conhece? Conhece vitrine. Não conhece porão. Cássio, enquanto isso, ficou mais impaciente. Começou a convocar reuniões sem me incluir. Pediu senha de autorização para contratos que não precisava tocar. Falou com diretores antigos como se estivesse anunciando uma coroação invisível. Alguns me avisaram. Outros esperaram para ver de que lado o vento sopraria. Aprendi há muito tempo que lealdade sem teste é decoração. Uma tarde, ele entrou na minha sala com os olhos vermelhos. O senhor mandou bloquear minha assinatura em contratos acima de determinado valor? Mandei. Isso é humilhante. É governança. É desconfiança. Também. Ele riu, incrédulo. Pelo menos admite. Claro. Homem que não admite desconfiança vira presa. Eu sou seu filho. Eu sei. É por isso que ainda estamos conversando. Ele apontou para mim. Um dia o senhor vai perceber que me perdeu porque nunca me deu espaço. Não, Cássio. Eu vou perceber que te perdi quando você escolher me destruir para se sentir grande. Ele ficou muito quieto. Quem colocou isso na sua cabeça? Você. Mirella me ligou naquela noite. Foi a primeira vez em meses que ela telefonou sem Cássio. O senhor está assustando meu marido, disse. Seu marido já nasceu assustado. Você só alugou o medo. Que poético. Deve funcionar com a dona Celina. Com ela funciona silêncio. Ela pensa mais rápido quando eu calo. Eu não vim falar da sua esposa. Veio sim. Gente como você sempre mira na mulher antes de atacar o homem. Ela ficou muda por um instante. O senhor acha que sabe de tudo? Não. Só sei o bastante para ficar curioso. Então fique curioso sobre isso. Quando a notícia sair, os conselheiros vão pedir seu afastamento. Os bancos vão ligar. Os hospitais vão negar parceria. Criança doente não salva a reputação de velho mentiroso. Senti minha mão fechar no celular. A voz dela baixou, venenosa. E sua mulher? Coitada. Vai passar os últimos anos dela descobrindo que dividiu cama com um homem que escondia outra família. Mirella. Sim, você fala demais para alguém que depende de surpresa. Desliguei. Na noite do jantar, eu já sabia que ela atacaria. Não sabia a frase exata. Não precisava. O caráter tem vocabulário limitado. Gente cruel muda as palavras, não o cheiro. Depois que voltamos para casa sob chuva, Celina tirou o vestido no quarto e vestiu um roupão azul. Eu sentei na poltrona. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens de diretores, jornalistas, primos distantes. Gente que não falava comigo havia anos, mas agora estava preocupada.
Preocupação pública tem gosto de pipoca. Jandira ligou por vídeo. Já saiu em 3 perfis grandes, 2 portais locais e um canal de fofoca empresarial. Ótimo. O áudio editado também. Melhor ainda, o senhor está calmo demais. Celina apareceu atrás de mim. Ele está velho. Energia economizada parece calma. Jandira sorriu. Vou protocolar as primeiras medidas de madrugada. Teobaldo já preservou tudo. Amanhã, às 9, o senhor dá a entrevista. Não quero coletiva. Não será coletiva. Será uma fala gravada, com documentos na tela e sem espetáculo. Depois entramos com ações. Depois deixamos os outros gritarem. E Cássio? Jandira ficou séria. Ele mandou mensagem ao diretor financeiro pedindo convocação emergencial do conselho para discutir seu afastamento. Celina fechou os olhos. Eu respirei devagar. Inclua isso. Tem certeza? Tenho. Depois que desligamos, Celina sentou na beira da cama. Ainda dói? Como arrancar dentes sem anestesia? Bom. Se parar de doer, você vira pedra. Eu não casei com pedra. Casei com teimoso. Fui até a janela. Belém brilhava molhada. Pensei no menino Cássio correndo no quintal, joelho ralado, chorando porque queria subir na mangueira e tinha medo. Eu ficava embaixo dizendo, você não precisa provar coragem caindo. Ele subia só um galho e descia orgulhoso. Agora queria subir no telhado com fósforo na mão. Na manhã seguinte, antes da gravação, recebi uma mensagem dele. Pai, ainda dá para resolver em família. Olhei por muito tempo. Respondi. Família não é esconderijo. Ele visualizou. Não respondeu. Gravamos no escritório da fundação, não na empresa. Atrás de mim, nenhuma estante cheia de troféu. Só uma parede clara e uma mesa com documentos. Celina ficou fora do quadro. Jandira do lado. Teobaldo no canto, segurando um tablet. Eu falei sem levantar a voz. Ontem, durante um jantar privado que foi transformado em espetáculo por pessoas próximas a mim, circularam acusações graves sobre minha história, minha família e a origem de parte da minha empresa. Vou responder com documentos, não com insultos. A senhora Irene Paz não foi minha amante. Ela foi noiva do meu irmão, Anselmo Tavares, falecido antes do nascimento da filha deles, Aruana. Durante anos, eu e minha esposa ajudamos mãe e filha por responsabilidade familiar, com conhecimento de ambas as partes e registros legais. Nenhum centavo de hospital, fundação ou empresa pública foi usado. A empresa não nasceu de fraude. Nasceu de trabalho, dívida paga e contrato auditado. Jandira colocou na edição as cartas de Anselmo com trechos cobertos, os registros de depósito, a escritura regularizada, o laudo do áudio. Eu continuei. Também informo que o material divulgado ontem contém documento manipulado, áudio editado e contexto omitido. As medidas legais já foram tomadas. Pessoas que tentaram usar a memória de uma mulher honesta e a existência de uma filha sem pai como ferramenta de chantagem responderão por isso. Não farei espetáculo. Espetáculo é o método de quem não tem prova. Parei. Olhei para a câmera. Aos que perguntam se vou renunciar à presidência do conselho. Não. Aos que perguntam se perdoo o ataque por ter vindo de dentro da família. Também não. Perdoar não é entregar chave da casa ao ladrão, porque ele sabe o caminho da cozinha. O vídeo tinha pouco mais de alguns minutos. Seco, sem música triste, sem lágrima. Entrou no ar às 10 da manhã. Às 10h15, Mirella postou: manipulação emocional de bilionário não apaga vítimas. Às 10h20, Jandira protocolou ação. Às 10h40, o perito Marlon publicou, autorizado pela Justiça, um resumo técnico apontando cortes no áudio divulgado por Mirella. Às 11, Aruana, contra o que tinha dito, postou uma foto antiga da mãe com Anselmo. A legenda era curta. Minha mãe não foi amante de ninguém. Meu pai morreu antes de eu nascer. Quem usar o nome dela para chantagem vai me encontrar acordada. A internet, que Mirella achava ter comprado com gasolina, virou o fósforo para o outro lado. Mas não foi rápido como conto de vingança barato. Houve confusão. Gente duvidou. Gente disse que era teatro de rico. Gente inventou outra camada. Um influencer gravou vídeo no carro dizendo que todo patriarca tem esqueleto. Outro afirmou que eu tinha cara de quem paga pensão escondida. Mirella repostou tudo. Cássio ficou em silêncio. O pior silêncio possível. Não me defendia, não se explicava. Só esperava ver quem venceria. No meio da tarde, o conselho convocou reunião emergencial. Eu fui.
A sala no edifício da Doca estava cheia. Diretores antigos, conselheiros independentes, 2 representantes de banco, uma consultora de compliance com expressão de anestesia. Cássio já estava lá, sentado na ponta que não era dele. Mirela, sem cargo formal, estava atrás como se fosse assessora. Usava terninho branco. Gente perigosa adora roupa clara em dia sujo. Pai Cássio disse, levantando obrigado por vir. Eu trabalho aqui. Mirela sorriu. Ninguém está questionando isso, senhor Olegário. Você não tem cadeira nesta mesa. Estou acompanhando meu marido. Então acompanhe em silêncio. Ela abriu a boca. Cássio tocou a mão dela pedindo calma. A ironia quase me cansou. O presidente do conselho, Dr. Raul Pantoja, pigarreou. Estamos aqui para avaliar risco reputacional e continuidade de gestão. Ótimo, eu disse. Cássio se inclinou. Eu quero deixar claro que minha prioridade é proteger o grupo, os colaboradores e as parcerias sociais. Por isso, talvez um afastamento temporário do meu pai seja prudente até tudo ser esclarecido. Mirela baixou os olhos, fingindo dor. Ninguém queria chegar a esse ponto. Celina não estava comigo. Pedi que não viesse. Havia batalhas em que a presença dela me faria querer poupar demais. Raul Olhau. Olegário, deseja responder? Desejo. Mas antes quero fazer uma pergunta ao meu filho. Cássio respirou fundo. Pai, você pediu convocação desta reunião antes ou depois de Mirela divulgar os documentos? Ele hesitou. Isso não importa. Importa para mim. Depois, Jandira, sentada à minha esquerda, abriu uma pasta. Na verdade, o e-mail foi rascunhado antes da publicação e enviado minutos depois. Temos o registro entregue pelo próprio servidor da empresa. Cássio virou para ela. Quem autorizou você a acessar meu e-mail? Jandira olhou por cima dos óculos. Você usou conta corporativa para tratar de potencial golpe societário. A empresa autorizou. Mirela deu um passo. Isso é perseguição. Isso é auditoria, Jandira respondeu. Raul ficou tenso. Que golpe societário? Eu coloquei na mesa uma cópia do memorando sobre a área portuária. Esta proposta de venda, Cássio empalideceu. Isso é preliminar. Preliminar assinado com intenção vinculante. Não estava fechado, porque eu bloqueei. Mirela riu. Está vendo? Ele admite. Bloqueou uma oportunidade por ego. Teobaldo, que até então parecia um móvel bege no canto, ligou a tela. Apareceu um diagrama de empresas. A compradora final é controlada por uma holding em Manaus. Essa holding tem como beneficiário econômico indireto o senhor Durval Guedes, pai da dona Mirela. O silêncio foi grande. Mirela ficou imóvel. Cássio virou lentamente para ela. Seu pai. Isso é distorção, ela disse rápido. Meu pai investe em várias coisas. Teobaldo clicou outra vez. Também há previsão de taxa de intermediação para uma consultoria recém-aberta. Sócia majoritária. Mirela Guedes Tavares. Raul tirou os óculos. Meu Deus. Mirela apontou para Teobaldo. Quem é esse homem? Por que estamos ouvindo um funcionário qualquer? Teobaldo ajeitou a mochila no colo. Eu não sou funcionário. Sou o problema de quem esquece senha salva. Cássio levantou. Mirela, me diz que isso não é verdade. Ela virou para ele com lágrimas prontas, não nascidas. Amor, eles estão tentando separar a gente. Foi isso que seu pai sempre quis. A empresa era do seu pai? Não fala comigo nesse tom. Responde. Eu estava tentando garantir nosso futuro. A frase saiu antes de ela vestir melhor. Cássio deu um passo para trás. No rosto dele, vi o primeiro desmoronamento honesto da noite. Não pena, não alívio, só reconhecimento tardio de que tinha sido usado como chave. Eu não saboreei. Quem sente prazer demais com a queda do filho ainda não entendeu a própria tragédia. Mirela percebeu que perdeu Cássio por alguns segundos e tentou recuperar no veneno. Ah, por favor, não faz essa cara de bebê traído. Você queria a presidência, você queria provar que era homem. Eu só fiz o que você não tinha coragem de fazer. Cássio sussurrou. Você usou minha raiva. Eu usei sua chance. Raiva você já tinha. Culpa seu pai. Eu falei baixo. Não terceiriza caráter, Mirela. Ela se virou para mim. O Senhor destruiu seu filho antes de mim. Eu só encontrei os pedaços. Encontrou e tentou vender por metro quadrado. Raul bateu a mão na mesa. Chega. Esta reunião agora tem outra natureza. Jandira, quais medidas recomenda? Jandira respondeu sem emoção. Suspensão imediata de Cássio de qualquer função, com poder de assinatura, até conclusão da auditoria. Comunicação aos bancos. Preservação de computadores e celulares corporativos.
Ação contra Mirela Guedes Tavares e empresas relacionadas. Notícia crime pelos documentos manipulados e tentativa de extorsão reputacional. Cássio fechou os olhos. Pai. Eu não respondi. Pai. Eu não sabia da parte do pai dela, mas sabia da parte contra mim. Ele abriu os olhos. Vermelhos. Eu achei que era verdade. Não. Você quis que fosse verdade. É diferente. A frase acertou. Ele sentou como se as pernas tivessem acabado. Mirela se recompôs depressa. Pegou a bolsa. Vocês acham que me encurralaram? Ainda tenho cópias. Tenho conversas. Tenho gente grande comigo. Jandira fechou a pasta. Ótimo. Traga todo mundo para o processo. Facilita. Mirela foi até a porta, mas parou antes de sair. Olhou para Cássio. Você vai deixar seu pai fazer isso comigo? Ele não levantou a cabeça. Sai. Mirela. Covarde. Ele riu. Quebrado. Aprendi com um profissional. Ela saiu batendo a porta. A suspensão de Cássio foi aprovada. Não por unanimidade. Gente covarde adora a abstenção. Mas foi aprovada. Ele deixou a sala sem olhar para mim. Eu não chamei. Havia momentos em que correr atrás seria transformar consequência em negociação. À noite voltei para casa. Celina estava na cozinha, comendo manga em pé sobre a pia. E então, ele caiu. Da árvore ou do telhado. Do espelho. Ela lambeu o suco do dedo. Dói mais. Sentei. Mirela tentou vender a área para o pai. Eu imaginei. Você imagina coisa demais. Casei com um empresário. Ou eu imaginava ou virava decoração. Ficamos em silêncio. Depois ela perguntou. E o menino? Não precisei perguntar quem. Não sei. Mentira. Está perdido. Agora sim. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Um vídeo. Mirela, dentro do carro, chorando para a câmera. Eu tentei proteger meu marido de uma família abusiva. Agora estão usando dinheiro e poder para me calar. Se algo acontecer comigo, vocês sabem quem foi. Celina assistiu por cima do meu ombro. Ela chora bem, melhor do que argumenta. Isso basta para muita gente. Bastou. No dia seguinte, a maré virou de novo. Metade da internet dizia que Mirela era golpista. A outra metade dizia que era mulher perseguida por sogro poderoso. Perfis feministas sem ler o processo defenderam. Perfis de fofoca fizeram enquete. Um radialista perguntou se eu não estava exagerando contra uma jovem ambiciosa. Jovem ambiciosa. Gostei da delicadeza. Se fosse homem, chamariam de operador de fraude. Jandira não se abalou. Deixem falar. Quanto mais ela fala, mais material produz. Mirela produziu muito. Foi a podcasts. Disse que Celina a humilhava, que eu controlava Cássio emocionalmente, que a família Tavares tinha pactos de silêncio. Cada entrevista vinha com uma nova contradição. Em uma, dizia que recebeu documentos anonimamente. Em outra, que Cássio encontrou. Em outra, que uma ex-funcionária entregou. Teobaldo montava a tabela como quem coleciona borboleta morta. Cássio sumiu por 3 dias. No quarto, mandou mensagem pedindo para me encontrar. Escolhi uma padaria simples na Travessa Padre Eutíquio. Não minha casa, não empresa. Lugar público o bastante para segurar drama. Comum o bastante para não virar palco. Ele chegou sem barba feita, camisa amassada, olhos fundos. Posso sentar? Ainda sabe pedir. Ele sentou. Por alguns minutos mexeu no café. Eu não sabia da venda para o pai dela. Já disse. Preciso que acredite. Eu acredito. Ele levantou os olhos. Acredita? Acredito que você não sabia disso. Ele soltou o ar. Obrigado. Não terminei. Também acredito que você aceitou me derrubar sem verificar a verdade, porque derrubar me parecia útil. Ele fechou a mão. Eu estava cansado. De quê? De ser pequeno perto do Senhor. Você nasceu meu filho, não minha sombra. Fácil dizer, difícil viver. Eu sei. Ele ficou quieto. Uma senhora na mesa ao lado partiu pão de queijo com força demais, talvez ouvindo tudo. Cássio falou baixo. Mirela dizia que o Senhor nunca me entregaria nada, que eu ia envelhecer esperando, que a mamãe tinha pena de mim, que todo mundo ria pelas costas. E você acreditou. Parte de mim acreditou antes dela falar. A honestidade dele veio tarde, mas veio. Por que não conversou comigo? Ele riu sem força. Porque o Senhor responde como parede. Parede não paga sua terapia. Ele quase sorriu. Quase. Oi, ai. Errou é pouco. Oisai. Não sabe ainda. O que vai acontecer comigo? Auditoria. E depois, depende do que a auditoria encontrar e do que você fizer agora. Ele se inclinou. Eu posso ajudar. Posso entregar mensagens. Posso.
Não quero troca. Não é troca. Então o que é? Ele demorou. Vergonha. Eu olhei para ele. Pela primeira vez em muito tempo, vi o menino na beirada do galho, querendo descer sem quebrar a perna. Vergonha só presta se virar ação, eu disse. O que quer que eu faça? A verdade. Inteira. Sem proteger Mirella. Sem se pintar de vítima. Sem me culpar pelo pedaço que é seu. Ele assentiu. E a mamãe? Sua mãe não é confessionário para você vomitar culpa e sair leve. Ele engoliu. Ela me odeia? Sua mãe é mais perigosa do que isso. Ela te ama decepcionada. Ele abaixou a cabeça. Chorou sem som. Eu não abracei. Não por crueldade, porque ele precisava sentir o peso sem amortecedor. Amor que impede consequência vira cúmplice. Naquela mesma tarde, Cássio foi ao escritório de Jandira. Entregou o celular corporativo, e-mails, mensagens de Mirella, áudios em que ela falava do plano. Em um deles ela dizia: quando seu pai cair, você assina a venda. Não fica pensando demais, Cássio. Homem que pensa demais morre diretor. Em outro: se sua mãe chorar, deixa. Mulher velha chora para controlar filho. Não cai nisso. Celina ouviu esse áudio sentada na sala. Não chorou. Só tirou os óculos. Repeti. Ela ouviu de novo. Mais uma vez. Celina. Mais uma. Na terceira, levantou e foi regar as plantas da varanda. Fiquei olhando. Ela derramou água demais num vaso de comigo ninguém. Pode até transbordar. Você está afogando a planta, eu disse. Ela aguenta. Era dela mesma que falava. O processo começou a apertar. A justiça determinou busca e apreensão nos aparelhos de Mirella e na consultoria dela. O pai, Durval, tentou se antecipar com nota dizendo que desconhecia qualquer irregularidade. Teobaldo encontrou troca de e-mails entre ele e Mirella com planilhas da área portuária. Jandira pediu bloqueio de bens. A imprensa local, que antes salivava com minha queda, descobriu que a queda dela dava mais clique. Chamaram de a Nora da Chantagem. Detestei o apelido. Também não impedi. Mirella reagiu como eu esperava. Dobrou a aposta. Numa sexta-feira à noite, apareceu na porta da nossa casa, sem avisar. O porteiro ligou assustado. Senhor Olegário, Dona Mirella está aqui dizendo que precisa falar com Dona Celina. Celina, que estava lendo na sala, levantou os olhos. Manda subir. Não. Manda. Celina. Ela pediu por mim. Seria falta de educação negar veneno na porta. Mirella entrou molhada de chuva, sem maquiagem perfeita. Isso me preocupou mais do que a versão arrumada. Gente desesperada fica criativa. Dona Celina, ela disse. A voz tremendo, eu preciso conversar de mulher para mulher. Celina apontou para a poltrona. Sente, mas não encoste no tecido se estiver com lama. Mirella ficou de pé. Eu sei que vocês acham que sou monstro. Monstro não. Monstro pelo menos assume função narrativa. Você é oportunista. Ela olhou para mim. Eu não vim falar com ele. Ele mora aqui, Celina disse. Surpresa antiga. Mirella respirou fundo e tentou chorar. Eu amo o Cássio. Celina inclinou a cabeça. Que pena para ele. A senhora não entende. Eu fiz coisas erradas, mas porque ele estava se destruindo. Ele bebia, chorava, dizia que nunca seria suficiente. Eu quis dar força. Com um documento falso, eu não sabia que era falso. Mirella, eu administrei bazar de igreja por 15 anos. Já vi mulher mentir melhor por rifa de liquidificador. Mirella perdeu a máscara por um segundo. Vocês se acham intocáveis. Não. A gente só se toca pouco em sujeira. Ela deu um passo. Se continuarem com esse processo, eu acabo com Cássio também. A sala ficou imóvel. Celina levantou devagar. Aí está. Finalmente uma frase honesta. Mirella percebeu tarde. Olhou ao redor. Eu apontei para o aparador. Câmera. Ela arregalou os olhos. Isso é ilegal. Na minha sala. Com você ameaçando meu filho. Não aposta nisso. Vocês me provocaram. Celina chegou perto o bastante para Mirella sentir o perfume dela. Menina, eu ainda nem comecei. A senhora não me assusta. Assusto sim. Você só está tentando não piscar. Mirella recuou. Celina falou baixo. Escuta bem. Você pode odiar meu marido. Pode chamar minha família de tudo. Pode posar de vítima até o cílio cair. Mas se ameaçar meu filho de novo, eu mesma vou levar cada áudio, cada mensagem, cada planilha para a porta da sua mãe, da sua igreja, do salão onde você faz unha e da escola onde suas sobrinhas estudam. Não porque preciso, porque posso. Mirella sussurrou. Isso é baixo. Celina sorriu sem calor. Baixo é você. Eu só sei descer escada.
Mirela foi embora tremendo de raiva. Na manhã seguinte, Jandira anexou o vídeo aos autos. A ameaça virou manchete. A pose de vítima rachou. Não que todos tenham mudado de opinião. Internet não pede desculpa. Ela só troca de assunto com o mesmo dedo sujo. Mas os bancos ligaram de outro tom. Os conselheiros voltaram a sorrir. Os diretores que tinham ficado em cima do muro começaram a mandar mensagens bonitas sobre confiança institucional. Eu arquivei todas numa pasta mental chamada covardia com vírgula. Ainda assim eu não estava feliz. A vingança funcionando não torna a casa menos vazia. Cássio pediu para ver a mãe. Celina aceitou depois de 2 dias. A conversa aconteceu na varanda, comigo dentro da sala, longe o bastante para não ouvir tudo, perto o bastante para ver gestos. Ele chegou com uma caixa pequena. Dentro, soube depois, estavam as chaves do carro, do apartamento pago pela empresa e do escritório. Ele entregou a ela como um menino devolvendo o brinquedo roubado. Celina não pegou no começo. Falou muito pouco. Tassela Vicente. Depois ele saiu. Ela entrou e fechou a porta de vidro. E aí? Perguntei. Ele quer morar um tempo fora de Belém. Fugir? Talvez. Respirar? Talvez. Você perdoou? Ela olhou para mim. Não seja apressado. Perdão não é botão de elevador. E o que você fez? Disse que ele ainda é meu filho. E que, por enquanto, isso é tudo que posso oferecer. Era mais do que eu teria conseguido. O inquérito avançou. Mirela tentou acordo. Primeiro queria retratação pública sem admitir crime. Jandira recusou. Depois ofereceu devolver documentos e pagar multa. Recusamos. Depois, quando o bloqueio atingiu contas da consultoria e o pai dela começou a ser investigado, Vitor Lacerda, o advogado barulhento, desapareceu da imprensa e virou defensor discreto. Adoro quando o tubarão descobre aquário. Houve audiência de conciliação. Fui porque Jandira disse que minha presença pressionaria. Mirela chegou com roupa preta, rosto pálido, sem joias grandes. Durval, o pai, parecia indignado por ter que passar por detector de metal. Cássio não foi. Melhor. Na sala, a conciliadora tentou tom ameno. Estamos aqui para buscar uma solução menos traumática para todos. Jandira respondeu. Trauma já houve. Agora estamos discutindo responsabilidade. Mirela olhou para mim. Eu posso pedir desculpas. Pode, eu disse. Ela esperou. Isso resolve? Não. Durval bateu na mesa. Isso é perseguição. Minha filha errou, mas vocês querem destruir a vida dela. Olhei para ele. Sua filha tentou destruir a minha por contrato. O Senhor é poderoso. Aguenta. Poderoso também sangra. Só suja tapete mais caro. Mirela respirou com força. O que o senhor quer? Verdade pública. Eu já disse que posso me retratar. Não. Retratação parece tropeço. Eu quero confissão. Ela riu, nervosa. O senhor quer me humilhar. Você confundiu consequência com meu prazer. Mentira. O senhor está adorando. Pensei antes de responder. Algumas partes sim. A sala parou. Continuei. Estou adorando ver sua mentira perder sapato na corrida. Estou adorando ver gente que chamava prova de narrativa agora pedir documento. Estou adorando saber que o nome de Irene não ficou enterrado debaixo da sua língua. Mas não estou adorando ver meu filho quebrado. Não estou adorando minha esposa dormir mal. Não estou adorando Aruana ter que defender a mãe morta para desconhecido. Então não, Mirela. Isso não é festa, é limpeza. E limpeza fede antes de melhorar. Pela primeira vez, ela não respondeu. O acordo não saiu naquele dia. Saiu semanas depois, quando o Ministério Público aceitou denúncia por falsidade, difamação qualificada e tentativa de extorsão, e a parte societária apontou fraude na negociação da área portuária. Durval perdeu contratos. A consultoria de Mirela virou piada. Vitor Lacerda alegou que também fora enganado, claro. Advogado barulhento nunca cai. Escorrega para outra tese. Mirela assinou confissão parcial, fez retratação em vídeo, entregou acessos e aceitou indenização pesada. Não usei o dinheiro para mim. Direcionei para um fundo permanente em nome de Irene e Anselmo, voltado a bolsas para filhos de trabalhadores ribeirinhos que perderam pais em acidente. Aruana aprovou a ideia com uma mensagem curta. Finalmente um uso decente para a sujeira. O vídeo de retratação de Mirela foi gravado numa sala clara, sem filtro. Ela lia texto, mas a voz falhava. Eu, Mirela Guedes Tavares, reconheço que divulguei informações falsas e fora de contexto sobre Olegário Muricy Tavares, Celina Furtado Tavares, Irene Paz e Aruana Paz.
Reconheço que os documentos divulgados foram manipulados e que minha conduta causou danos pessoais, familiares e profissionais. Peço desculpas públicas. Eu assisti uma vez. Celina assistiu duas. Satisfeita? Perguntei. Não. Por quê? Desculpa lida não lava a boca, mas ajuda no processo. Eu sei. Por isso assisti duas. Cássio se mudou para Santarém por um tempo. Sem cargo, sem motorista, sem cartão da empresa. Foi trabalhar com uma operação pequena nossa, sem poder decisório. Não como castigo teatral, mas como recomeço bruto. Ele pediu. Eu aceitei com condições. Supervisão externa, salário normal, terapia semanal, auditoria concluída. Ele não reclamou. Talvez porque finalmente estivesse cansado de performar grandeza. Antes de ir, veio se despedir. Pai, eu estava no galpão antigo, onde comecei a empresa. Ainda gosto de ir lá quando preciso lembrar que toda a fortuna já foi poeira no sapato. Vai viajar hoje? Daqui a pouco. Ele olhou as pilhas de madeira, os caminhões, os homens carregando. Eu odiava esse lugar quando era criança. Por quê? O senhor parecia mais feliz aqui do que em casa. A frase me pegou de lado. Talvez eu fosse mais simples aqui. Talvez eu tivesse ciúme. Assente. Pode ser. Ele enfiou as mãos no bolso. A Mirella me procurou. Hã? Disse que ainda me ama. Que foi pressionada pelo pai. Que podemos sair do Brasil, começar de novo. O que você respondeu? Que amor que precisa de fuga não é amor. É mandado de prisão com perfume. Olhei para ele. Frase boa. Aprendi com um velho caro. Quase sorri. Ele continuou. Eu não sei se vou conseguir consertar com o senhor. Não vai. Ele abaixou os olhos. Entendi. Vai construir outra coisa. Conserto tenta deixar igual. Igual não existe mais. Ele respirou fundo. E se eu construir torto? Derruba e faz de novo. Agora sem empreiteira corrupta no coração. Ele riu. Chorou junto. Eu abracei meu filho. Não como absolvição. Como ponte estreita. Às vezes o amor não leva ninguém de volta ao mesmo lugar. Só impede que caia no rio. Meses depois, a poeira pública baixou. A fundação entregou a ala pediátrica. Fui à inauguração sem tapete vermelho. Crianças pintaram desenhos nas paredes. Uma menina de lenço rosa me entregou uma flor de papel e perguntou se eu era o moço que brigou com a internet. Celina respondeu antes de mim. Ele brigou e apanhou, mas ficou de pé. A menina pareceu satisfeita. Aruana veio de Macapá para a cerimônia. Discreta, camisa branca, cabelo preso, olhos de Anselmo. Ficou no fundo no começo. Depois se aproximou. Tio. Aruana, minha mãe teria gostado do fundo. Você acha? Ela gostava quando o dinheiro fazia alguma coisa além de estragar almoço. Uri. Ela olhou ao redor. Celina está bem? Celina sempre parece bem antes de decidir se está. E Cássio? Trabalhando. Isso é resposta de pai ou de presidente? As duas brigam dentro de mim. Ela assentiu. Deixa a de pai falar às vezes. Estou tentando. A cerimônia foi curta. Sem deputado discursando demais. Sem influencer chorando para a câmera. Quando chamaram meu nome, falei pouco. Esta ala não é monumento a uma família. É ferramenta. Que funcione, que sirva. Que seja maior que qualquer escândalo que tenha tentado nascer ao redor dela. Aplausos. Flash. Mas diferentes. Ou talvez eu estivesse diferente. Na saída, um jornalista perguntou. Senhor Olegário, depois de tudo, o senhor se considera vingado? Pensei em Mirella lendo retratação. Em Durval perdendo contrato. Em Cássio varrendo o chão de operação em Santarém, porque pediu para começar de baixo. Em Celina regando demais uma planta para não chorar. Em Aruana defendendo a mãe morta. Em Irene, que só quis paz e quase virou manchete podre. Não respondi. Vingança é quando a dor acha fantasia. Eu fiz inventário. Ele franziu a testa, decepcionado por eu não entregar frase mais sangrenta. Celina, ao meu lado, murmurou. Mentiroso. Teve um pouco de vingança. Teve. Eu gostei. Eu também. Ela segurou meu braço, mas não conta para o jornalista. Voltamos para casa antes do almoço. A cozinha estava pintada de uma cor que Celina chamou de branco tucupi, uma invenção dela para justificar que nenhum branco era branco. Sentei à mesa, tirei os sapatos e senti um cansaço antigo sair pelos ossos. Cássio ligou por vídeo no fim da tarde. Estava suado, com capacete de segurança na mão. Mãe está aí? Celina apareceu. Estou. Queria mostrar uma coisa. Ele virou a câmera. Um pequeno galpão reformado, equipe trabalhando, placas novas de segurança, caminhões alinhados. A gente terminou antes do prazo, ele disse.
sem estourar orçamento. Celina olhou séria. Milagre existe. Ele sorriu. Estou aprendendo. Eu peguei o celular. Quem aprovou o fornecedor? Celina me deu um tapa no braço. Olegário. Cássio riu. Pode perguntar. Dessa vez tenho 3 cotações. Histórico de entrega e parecer técnico. Manda. Já mandei. Depois da chamada, Celina ficou olhando para mim. Você está feliz. Moderadamente. Homem insuportável. Mulher perigosa. Ela sorriu. Naquela noite, antes de dormir, reli a primeira mensagem que Cássio me mandou depois da suspensão. Eu achei que precisava derrubar o Senhor para existir. Abaixo minha resposta. Então existe em pé, não sobre meu corpo. Eu não apaguei. Algumas cicatrizes precisam ficar visíveis para não virarem convite. Mirella tentou reaparecer meses depois com perfil novo, falando sobre superação e mulheres silenciadas por famílias poderosas. Durou pouco. A internet que antes a levantou agora a desmontou com cortes dela mesma. Jandira recomendou ignorar. Celina recomendou pipoca. Eu escolhi os 2. Durval enfrentou investigação fiscal. Vitor Lacerda deu entrevista dizendo que o caso ensinava sobre limites éticos da exposição pública. Ri tanto que tossi. Teobaldo mandou apenas uma mensagem. Gente sem vergonha também produz literatura. No aniversário seguinte de Celina, fizemos almoço pequeno. Cássio veio de Santarém. Aruana também veio. Não foi cena perfeita. Ninguém virou família de comercial. Havia pausas, cuidado demais em algumas frases, facas que todos sabiam estar guardadas em gavetas próximas. Mas houve risada. Houve silêncio confortável em alguns minutos. Houve Celina mandando Cássio cortar cebola porque lágrima atrasada também tempera. Ele obedeceu. Depois do almoço, Aruana me entregou uma cópia de uma carta de Anselmo. Eu li sozinho na varanda. Olegário é duro porque acha que ternura desperdiçada enfraquece. Um dia ele aprende que ternura guardada apodrece. Meu irmão sempre teve a inconveniência dos mortos. Acertava quando não podia mais ouvir resposta. Guardei a carta na mesma caixa de Celina. Não no cofre. Cofre é para coisa que você teme perder. Aquilo eu precisava lembrar. Às vezes me perguntam se eu faria tudo de novo. Se deixaria Mirella publicar. Se exporia Cássio ao conselho. Se aceitaria ver minha família virar assunto de gente entediada em fila de mercado. A resposta honesta é que não sei se existe versão limpa de uma guerra iniciada dentro de casa. Toda vitória familiar deixa cheiro de queimado. Mas sei que, se eu tivesse escolhido silêncio para preservar a aparência, Mirella teria vendido a área, Cássio teria sentado numa cadeira que não sustentava, Irene teria virado amante em boca alheia, Aruana teria engolido vergonha que não era dela, e Celina teria olhado para mim com a única coisa pior do que raiva, desprezo calmo. Eu não suportaria isso. Na última audiência, quando Mirella assinou os termos finais e saiu sem olhar para trás, Cássio estava comigo no corredor. Não como aliado pleno, como testemunha do estrago. Ele viu a ex-mulher entrar no elevador, viu Durval falando ao telefone, viu Jandira guardando a caneta. Pai, ele disse. Sim, obrigado por não ter me salvado rápido demais. Olhei para ele. Ainda tenho vontade. Isai. Sua mãe me impede. Eu sei também. Ficamos lado a lado, sem abraço. Às vezes, 2 homens precisam aprender primeiro a ficar no mesmo corredor sem disputar saída. Quando cheguei em casa, Celina perguntou, acabou? No papel. Então ainda falta. Falta o quê? Viver depois. Essa é a parte que ninguém grava. Não tem trilha sonora para depois. Não tem comentário fixado. Não tem manchete. Tem café morno, conta para pagar, cadeira vazia. Filho tentando melhorar. Esposa fingindo que não observa se você dorme. Tem a vida voltando sem pedir desculpa por ter continuado. E eu continuei. Continuei indo à empresa, mas deleguei de verdade. Continuei na fundação, mas sem deixar que meu rosto fosse maior que o trabalho. Continuei casado com Celina, o que exige mais coragem do que enfrentar conselho, porque conselho você convence com documento. Celina exige alma inteira. Continuei falando com Aruana, às vezes por mensagem curta, às vezes por ligação em que ela me contava de peixe, rio e pesquisa, e eu fingia entender metade. Continuei testando Cássio, mas também ouvindo quando ele dizia, pai, eu pensei nisso de outro jeito. Um dia, ele me mandou uma foto de uma placa simples na operação de Santarém. Confiança não substitui conferência. Respondi. Agora falta aprender que conferência não substitui afeto. Ele mandou. Estou tentando. Eu também.
Hoje, quando passo pela sala onde Mirella tentou me destruir com uma taça na mão e uma plateia faminta, ainda lembro do som da colher no café, da chuva no vidro, do rosto do meu filho, escolhendo o lado errado antes de entender que lado nenhum salva quem trai a própria consciência. Lembro da minha frase para ela: você ensaiou pouco. Às vezes acho que fui cruel, às vezes acho que fui econômico. Celina diz que fui os dois, e que isso em mim já é equilíbrio. O que aprendi? Que família pode ser abrigo, mas também pode virar método de invasão. Que o sangue não autoriza chantagem. Que perdão sem verdade é só maquiagem em parede mofada. Que reputação não se defende gritando mais alto, e sim guardando prova enquanto o outro confunde barulho com vitória. E principalmente, que um pai pode amar o filho e ainda assim deixá-lo sentir o chão duro que ele mesmo escolheu. Naquela noite, Mirella achou que tinha me colocado diante de uma escolha: proteger meu nome ou proteger minha família. Ela errou. Eu protegi a verdade e deixei que cada um descobrisse se ainda cabia dentro dela. Agora me diga você, quando seu próprio filho permite que alguém use a sua história, a memória dos mortos e a dor da sua esposa para tomar o que não conquistou, você acha que eu fui justo em deixá-lo cair junto com a mentira? Ou deveria ter salvado Cássio antes que o mundo visse quem ele tinha escolhido ser?